Meu Deus, o que estão fazendo com essa criança? A voz da faxineira ecoou na memória daquela mansão como um aviso que ninguém quis ouvir. Um sussurro de desespero preso entre paredes frias, onde o luxo escondia segredos que jamais deveriam ter sido criados. Ali, no coração de uma família que parecia perfeita na capa das revistas, crescia silenciosamente uma história que ia virar o país de ponta cabeça, derrubar máscaras caras e revelar o que acontece quando a ganância é maior do que o amor. O que ninguém sabia, naquela manhã tranquila, era que os próximos dias transformariam uma simples funcionária invisível em protagonista de um escândalo que rasgaria o véu da mentira diante de todos, e que aquele bebê, tratado como objeto, estava prestes a ser salvo por alguém que o mundo insistia em ignorar. Até agora. Antes de continuar essa história, me responde uma coisa. De onde você está assistindo a gente agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde essas histórias chegam. Quem está aí do outro lado vivendo esse momento comigo, sentindo cada detalhe e cada revelação junto com essa narrativa cheia de segredos. Então já prepara o coração, porque o que você vai ouvir hoje não é só mais um caso. É daquelas histórias que mexem com a gente, que fazem a gente repensar tudo, que mostram como às vezes quem parece invisível é quem tem a coragem que falta nos outros. A mansão Moretti sempre parecia viva por fora, rodeada de jardins perfeitos e câmeras que piscavam como olhos atentos. Mas por dentro carregava um silêncio estranho, pesado, como se segurasse a respiração para esconder o que acontecia quando ninguém estava olhando. A esposa do milionário caminhava pelos corredores como se fosse dona do mundo, com passos firmes, perfumes caros e olhos frios que nunca pousavam no próprio filho por mais de alguns segundos. O bebê, de poucos meses, ficava a maior parte do tempo no quarto amplo e claro, mas a claridade não aquecia sua pele fina, nem iluminava o vazio que cercava seu berço. As empregadas trocavam olhares silenciosos, percebendo que algo estava errado. Mas nenhuma tinha coragem de dizer uma palavra, porque naquela casa tudo era controlado, até o medo. Às vezes, à noite, um choro agudo rasgava o ar, e a única resposta era o som distante de uma risada abafada ecoando pelo corredor. Quando o milionário viajou para uma negociação internacional, que duraria meses, acreditando que o lar ficaria sob cuidados perfeitos, a casa mudou de ritmo. Sem o marido por perto, a esposa deixava cair a máscara de mãe carinhosa e revelava a mulher impiedosa que poucos conheciam. "Não vou perder tempo com essa choradeira", murmurava, passando pelo berço sem sequer olhar para o bebê, como se fosse apenas um detalhe incômodo da decoração. As funcionárias perceberam que o menino estava ficando mais fraco a cada dia, com olheiras profundas e um cansaço que não combinava com a idade. A mãe, por outro lado, apenas posava em frente ao espelho, treinando expressões dramáticas para entrevistas que jamais chegariam a acontecer. Era como se a criança existisse apenas para sustentar uma imagem que agora ela já não se preocupava em manter. E a mansão inteira absorvia essa indiferença como um veneno silencioso. Foi nesse período que Júlia, a jovem faxineira de uniforme azul, voltou a notar detalhes que qualquer outra pessoa ignoraria. Ela trabalhava naquela casa havia anos, sempre silenciosa, sempre discreta, sempre evitando chamar atenção. E talvez por isso observasse mais do que deveria. Notou que a mamadeira tinha cheiro diferente, que o leite às vezes parecia mais espesso, mais opaco, mais amargo no ar. Notou também que a criança dormia pesado demais, respirava rápido demais e chorava baixo demais, como se não tivesse mais força para pedir ajuda. Enquanto recolhia roupas e passava pano no chão, Júlia sentia o coração apertar quando via a mãe apertar a mamadeira com irritação ou empurrar o bebê com impaciência. A cada dia, uma peça estranha se encaixava em seu instinto, formando um quebra-cabeça que ela ainda não queria acreditar que fosse real.
Certa tarde, enquanto organizava produtos de limpeza no quarto do bebê, Júlia encontrou um pequeno frasco de vidro parcialmente escondido atrás de um porta-retratos. Pegou o objeto com cuidado, sentindo a mão tremer levemente, e leu o rótulo. O nome do medicamento acendeu lembranças que ela jurou ter enterrado para sempre. Lembranças do tempo em que usava jaleco branco, receitava fórmulas, orientava pacientes e era respeitada como farmacêutica profissional. Por que isso estaria aqui? Sussurrou, olhando o bebê deitado com respiração fraca. O frasco, a textura do leite, o comportamento da mãe. Tudo começava a apontar para algo terrível. Júlia tentou afastar o pensamento, mas ele retornava com força. Aquilo não era descuido. Não era ignorância, era ação. E se fosse verdade, o perigo estava vindo da pessoa que menos deveria causar mal. Com a mente acelerada, Júlia passou a observar cada movimento da patroa sem parecer estar observando. Reparou que a mãe preparava a mamadeira longe de qualquer testemunha, que guardava pequenos frascos dentro de uma bolsa luxuosa e que sempre se irritava quando encontrava o bebê um pouco mais desperto ou reagindo com mais força. Ele só me dá trabalho, nem para isso presta. Resmungava, ajeitando o cabelo, enquanto postava fotos sorrindo para as redes sociais. Júlia respirava fundo, tentando não demonstrar o choque que sentia ao ouvir frases assim ditas com tanta naturalidade. A cada dia, o bebê parecia mais frágil, mais dependente, mais apagado, como uma chama sufocada. E o mais assustador era que ninguém na casa via o que estava diante dos olhos, ou fingia não ver. Quando o bebê começou a recusar a mamadeira com mais frequência, virando o rosto e chorando com um som quase rouco, Júlia percebeu que a situação havia atingido um ponto crítico. "Ele não aguenta mais isso", murmurou, passando a mão no carrinho enquanto arrumava o quarto. Naquela noite, enquanto limpava a cozinha, ouviu passos apressados e reconheceu o som familiar da patroa descendo a escada com irritação explícita. Segundos depois, a mulher entrou no quarto do bebê e trancou a porta. O silêncio que se seguiu fez Júlia parar no meio do movimento, o pano de limpeza suspenso no ar. Havia algo diferente naquela noite, um tipo de pressa, uma ansiedade sombria que fazia seu coração acelerar sem motivo aparente. E foi essa sensação que a levou a subir as escadas devagar, pisando leve, sem saber exatamente o que encontrar. Ao chegar perto da porta, Júlia ouviu um choro fraco, interrompido por um estalo leve, como o som de uma tampa de frasco sendo aberta. Encostou o ouvido na madeira e fechou os olhos, sentindo a respiração prender no peito. A voz da patroa surgiu abafada, carregada de um tom doce demais para ser real. "Pronto, meu pequeno. Só mais um pouquinho e tudo vai ficar perfeito para mamãe." A frase, dita com suavidade falsa, gelou o corpo de Júlia, que deu alguns passos para trás e sentiu que naquele instante a verdade finalmente se revelava. Dolorosa, terrível e impossível de ignorar. Ela sabia que, a partir daquele segundo, nada daquilo poderia continuar em silêncio. E o mais assustador era perceber que a mãe não fazia ideia de que alguém acabara de descobrir o segredo que ela escondia tão bem. E era justamente isso que tornava tudo prestes a explodir. Na manhã seguinte aos sussurros atrás da porta, a mansão parecia igual por fora, mas Júlia percebia que algo no ar havia mudado, como se as paredes tivessem absorvido o segredo da noite anterior. A esposa do milionário desceu as escadas usando um vestido vermelho intenso, caminhando com a segurança de quem acredita ter controle absoluto de tudo ao redor. Ela passou pelo carrinho do bebê sem sequer olhar, murmurando: "Não me acorde de madrugada de novo", enquanto ajeitava os brincos caros. Júlia, que arrumava o tapete da sala, observou discretamente o bebê ainda mais pálido, respirando com dificuldade e buscando forças que não deveria precisar encontrar tão cedo. O sol atravessava as janelas altas e iluminava a cena como se tentasse expor alguma verdade escondida, mas ninguém naquela casa parecia disposto a enxergar.
As funcionárias andavam em silêncio, evitando olhar umas para as outras, como se pressentissem que algo grave estava amadurecendo devagar, pronto para explodir no momento errado. Enquanto aspirava o corredor do andar superior, Júlia percebeu que a patroa entrava no quarto do bebê sempre em horários diferentes, como se tentasse impedir qualquer padrão que pudesse ser notado. Ela carregava uma bolsa pequena, pesada demais para conter apenas maquiagens, e jamais deixava a porta totalmente aberta quando se aproximava do berço. A cada ida e vinda, o choro do bebê mudava de intensidade, às vezes fraco e abafado, às vezes mais agudo, mas sempre rápido demais para qualquer pessoa chegar antes que o silêncio retornasse. "Engraçado como você só chora comigo", disse a mulher certa vez, num tom que parecia mais irritado do que preocupado. Júlia, empurrando o aspirador devagar, tentava manter o semblante neutro, mas sentia o estômago apertar toda vez que aquela voz fria ecoava pelo corredor. Nada ainda estava claro o suficiente para uma acusação, mas cada detalhe levantava mais suspeitas, como pequenas peças espalhadas de um quebra-cabeça sombrio, esperando para se encaixar. Em uma tarde particularmente silenciosa, a babá sentou-se na beirada da cama e balançou o bebê nos braços com movimentos lentos e cuidadosos. Júlia entrou com um cesto de roupas e percebeu que os olhos da moça estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. "Ele tá estranho de novo. Dorme demais", sussurrou a babá com a voz engasgada. O bebê parecia afundar no próprio corpo, franzindo a testa de desconforto cada vez que era movimentado. Júlia, tentando não demonstrar a preocupação que sentia, arrumou as roupinhas no armário enquanto observava tudo pelo reflexo do espelho. A mãe não aparecia há quase 40 minutos, tempo suficiente para fazer qualquer preparo escondido. Ao longe, o som de risadas vindas da sala de estar trazia um contraste perturbador. A mulher que deveria proteger a criança brincava com amigas, enquanto o filho parecia lutar contra algo muito maior do que cansaço. Ainda assim, Júlia sabia que não era hora de agir, não sem algo sólido. Nos dias seguintes, pequenos comportamentos começaram a destoar como rachaduras discretas. A patroa passou a observar a faxineira com mais frequência, como se tentasse medir cada respiração. "Você anda muito interessada nesse bebê, não acha?", disse um dia, sem tirar os olhos do celular. Júlia respondeu apenas: "Faço o meu trabalho, senhora." A frase claramente não agradou e a mulher caminhou em sua direção devagar, com um sorriso que não alcançava os olhos. "É bom que continue assim." Uma sentença que soou mais como ameaça do que instrução. A partir daquele instante, a patroa passou a circular pelos mesmos ambientes onde Júlia estava, mesmo sem motivo. Às vezes, surgia de repente no corredor. Outras, ficava parada na porta da cozinha, observando sem piscar. Era como se ela tentasse descobrir se alguém tinha percebido algo que não deveria. E sem saber, cada vigilância reforçava ainda mais o que Júlia precisava entender. Enquanto isso, o milionário enviava mensagens gravadas de longe, falando sobre reuniões, jantares importantes, investimentos e viagens. Em todas elas, perguntava como estava o filho e a esposa respondia sempre o mesmo: "Está fraco. Acho que herdou minha saúde delicada." Júlia ouvia esses áudios de longe enquanto lavava o chão da sala. E a frieza com que a mulher mentia sem hesitar deixava um vazio incômodo no peito dela. A babá também começava a notar contradições. Às vezes o bebê ficava melhor quando a patroa não estava por perto. Outras vezes parecia piorar logo após algum momento íntimo entre mãe e filho. "Tem algo errado, Júlia. Eu sinto", murmurou a babá uma noite, ajeitando o travesseiro da criança. Júlia não respondeu, mas sabia que aquela intuição compartilhada não era coincidência. Era o início de um padrão que ainda precisava ser comprovado. Quanto mais observava, mais Júlia percebia que havia um ritmo estranho na rotina da mãe. Ela sempre escolhia horários em que a casa estava agitada,
barulhenta, cheia de tarefas, para entrar no quarto da criança sozinha. Nunca permitia que outra pessoa se aproximasse da mamadeira antes que o bebê tomasse tudo. E, estranhamente, sempre havia uma troca rápida de frascos entre sua bolsa e a bancada próxima ao berço. Ele não bebe nada quando vocês duas estão aqui. Parece que faz de propósito, disse a patroa certa vez, lançando a babá e a Júlia um olhar carregado de desconfiança calculada. Foi nesse momento que Júlia percebeu que a mulher estava construindo uma narrativa própria, preparando o terreno para culpar alguém no momento oportuno. Ainda assim, as peças que Júlia juntava não formavam a imagem completa. Não ainda. E era justamente isso que a mantinha atenta, esperando o momento certo para agir. No fim daquela semana, a tensão parecia tocar as paredes como eletricidade. O bebê alternava momentos de leve melhora e quedas bruscas, como se houvesse duas forças opostas lutando dentro dele. Uma que o enfraquecia e outra que tentava desesperadamente trazê-lo de volta. Júlia passou a fazer anotações discretas no bolso do avental. Horários, comportamentos, cheiros, cores. Não eram provas, mas eram passos. E cada passo aproximava a história de um ponto sem retorno. Numa noite de vento forte, enquanto dobrava lençóis próximos à porta entreaberta do quarto, ouviu a patroa sussurrar algo que a fez congelar. Se continuar assim, vai ser mais fácil do que eu pensei. A frase era vaga demais para acusação direta, mas clara demais para ser ignorada. Júlia recuou devagar, tentando manter a respiração estável, sabendo que estava mais perto da verdade do que nunca, e que, quando essa verdade viesse à tona, não haveria volta para ninguém naquela casa. A madrugada caiu pesada sobre a mansão, trazendo um silêncio tão profundo que parecia engolir qualquer tentativa de descanso. E foi justamente nessa quietude que Júlia percebeu que os passos da patroa estavam mais frequentes do que o normal, como se ela rondasse os corredores, esperando o momento perfeito para agir sem testemunhas. Enquanto a chuva fina batia contra os vitrais, a babá adormeceu exausta na poltrona ao lado do berço, segurando a mãozinha fraca do bebê, que respirava com esforço. Júlia, passando pano no corredor, viu a porta do quarto se abrir apenas alguns centímetros, revelando o rosto da mãe iluminado pela luz azulada do abajur. "Ele não vai me atrapalhar mais", murmurou a mulher, antes de desaparecer novamente como sombra. O som quase inexistente da frase fez a coluna de Júlia gelar, porque parecia menos um desabafo e mais um aviso. Algo naquela noite seria decisivo, e a casa inteira parecia prender o ar no mesmo ritmo que o bebê, esperando o próximo movimento acontecer sem testemunhas preparadas. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia surgido, Júlia encontrou a mamadeira preparada antes do horário habitual, repousando na bandeja com um líquido mais turvo do que o normal, como se tivesse sido misturado às pressas. Ela se aproximou devagar, observando o frasco com olhos treinados por experiências que preferia esquecer, notando pequenas partículas suspensas que não pertenciam ao leite comum. O bebê, fraco e febril, gemia baixinho dentro do berço, o som tão leve que parecia pedido de socorro engasgado. Antes que pudesse tocar o frasco, a patroa entrou no quarto com ares de pressa disfarçada, pegando a mamadeira da bandeja e dizendo: "Hoje ele precisa beber tudo." A forma como ela segurava o frasco, protegendo-o do olhar dos outros, entregava mais do que suas palavras insinuavam. Júlia permaneceu imóvel, porém atenta, sentindo que aquela manhã era mais um passo em direção a algo muito maior, algo que ainda não podia ser revelado, mas que estava prestes a tomar forma por inteiro. A babá, com o olhar cansado, tentou dar a mamadeira ao bebê, mas ele virou o rosto, empurrando o bico com a força mínima que lhe restava. "Ele não quer, ele nunca quer", sussurrou a moça, quase chorando. A mãe revirou os olhos com impaciência, aproximando-se com pressa e tomando o bebê nos braços. "Ele vai beber sim",
disse, apertando o pequeno contra o peito com força desnecessária. Júlia observou de longe, escondida atrás da porta semiaberta, e viu o bebê tossir, engasgar e chorar com um som fraco, como se implorasse por alívio. O ambiente ficou tão pesado que a respiração de todos parecia atrasar um segundo, como se a própria casa tentasse entender até onde aquela mulher iria. Júlia sabia que não podia intervir ainda. Cada gesto precipitado significaria ser expulsa dali, e o bebê ficaria sozinho nas mãos de quem parecia desejar seu declínio. Era como caminhar sobre vidro fino, e cada passo poderia quebrar tudo antes da hora certa. Na hora do almoço, enquanto os empregados organizavam a mesa e tentavam manter a rotina de uma casa milionária funcionando, o choro do bebê ecoou novamente pelo corredor, dessa vez mais fraco, mais arrastado, como um fio de voz prestes a apagar. A patroa ignorou o som com a tranquilidade assustadora de quem enxerga sofrimento como ruído de fundo. Júlia, arrumando travessas prateadas na mesa, olhou discretamente para cima, contando mentalmente quanto tempo tinha se passado desde a última mamadeira. Algo não batia. O bebê nunca chorava por tanto tempo após se alimentar. Sua fraqueza era sempre seguida de longos períodos de silêncio profundo. Esse choro diferente, insistente, parecia clamar por alguém que o escutasse de verdade. A faxineira respirou fundo, sentindo o mesmo instinto que tantas vezes tentou calar, mas que agora empurrava seu corpo com firmeza para o andar superior, mesmo sabendo que aquilo significava ultrapassar limites que poderiam custar seu emprego, sua segurança e talvez até mais. Ao chegar ao quarto, Júlia encontrou a babá desesperada, abanando o bebê com movimentos rápidos e desajeitados. "Ele tá quente, muito quente", disse a jovem, a voz trêmula de medo. O pequeno tinha o rosto avermelhado, os olhos semicerrados e respirava rápido demais, como se algo estivesse queimando por dentro. Júlia encostou a mão na testa da criança e sentiu o calor anormal, muito acima do que um corpo tão frágil deveria suportar. O frasco recém-usado ainda estava ao lado do berço, com algumas gotas grudadas no bico, e o cheiro suave denunciava o mesmo aroma metálico que ela havia sentido outro dia. Antes que pudesse analisar mais, passos ecoaram no corredor e a patroa apareceu na porta, com sobrancelhas erguidas e um falso espanto ensaiado. "O que vocês fizeram com ele?" perguntou num tom mais acusador do que preocupado, preparando o terreno para transformar qualquer situação em culpa alheia. Durante a tarde, o estado do bebê oscilou entre febre intensa e sonolência perigosa, e mesmo assim, a mãe parecia mais preocupada em organizar uma pequena reunião com amigas na sala de estar, onde risadas altas contrastavam com o desespero silencioso do quarto ao lado. "Nem parece que é mãe", murmurou a babá, mas Júlia apenas ajeitou o lençol do bebê, evitando olhar para o rosto da patroa que passava pela porta com taças de espumante nas mãos. A mansão seguia sua rotina paralisante, como se o sofrimento de uma criança fosse apenas mais um detalhe escondido atrás de móveis caros. Júlia sentia um nó crescente na garganta, uma mistura perigosa de impotência e raiva contida, mas sabia que ainda não era hora de confrontar ninguém. O que precisava era de mais sinais, mais padrões, mais certezas, porque sem elas, qualquer passo errado faria a verdade se perder antes de ser revelada na hora certa. No fim do dia, quando o céu ficou alaranjado atrás das janelas enormes, Júlia recolheu a bandeja de mamadeiras vazias na cozinha e notou algo diferente. Um pequeno brilho irregular no fundo de um dos frascos, como se um resto de pó tivesse se acumulado ali. Com o coração acelerado, aproximou o frasco da luz e percebeu que aquilo não fazia parte de nenhum suplemento infantil conhecido. Antes que pudesse investigar mais, ouviu a porta da cozinha bater suavemente e virou-se para ver a patroa parada ali, observando-a em silêncio. "Você anda curiosa demais", disse a mulher, com um sorriso que não escondia a ameaça.
Júlia segurou o frasco com firmeza, escondendo o tremor nas mãos, e respondeu apenas: "Só estou fazendo meu trabalho." A patroa inclinou a cabeça, aproximando-se devagar, e respondeu: "Espero que continue assim, porque gente que se mete onde não deve acaba sumindo." A frase ficou suspensa no ar como faca afiada, e Júlia entendeu que a partir dali tudo ficaria ainda mais perigoso. O fim daquela noite trouxe um silêncio estranho, pesado como nuvem densa, prestes a desabar sobre a mansão, e Júlia percebeu que o comportamento da patroa havia se tornado ainda mais meticuloso, como se cada gesto fosse calculado para esconder rastros que ninguém mais deveria encontrar. Enquanto o bebê dormia com respiração curta, a babá cochilava esgotada na poltrona, e a casa inteira parecia segurar o fôlego diante de algo que ainda não tinha nome, mas que crescia como sombra atrás das paredes. No corredor, a luz amarelada refletia nos quadros dourados e criava um desenho inquietante nas paredes, como se o próprio ambiente acompanhasse a tensão silenciosa. Júlia, recolhendo toalhas do chão, ouviu novamente o som do salto da patroa ecoando devagar, marcando cada passo com firmeza calculada. A mulher entrou no quarto do bebê sem dizer nada, segurou o frasco de remédio e com a voz baixa murmurou: "Só mais alguns dias." E esse sussurro caiu como aviso de que algo mais perigoso começava a se aproximar, mesmo que ninguém estivesse pronto para admitir. Na manhã seguinte, a mansão parecia inquieta, como se uma energia diferente circulasse pelos corredores, levando olhares desconfiados de um lado ao outro. A patroa caminhava pela casa com um sorriso tenso demais para parecer natural, enquanto ajeitava flores e chamava a atenção dos empregados por detalhes insignificantes. "Isso aqui não é hotel, façam direito", dizia, passando os dedos pelo tampo de mármore, sem realmente se importar com a limpeza. Júlia observava tudo de longe, percebendo que a mulher tentava controlar não apenas a rotina, mas as pessoas ao redor, como se estivesse tentando evitar que qualquer informação escapasse. Quando subiu ao quarto do bebê para trocar a lixeira, encontrou a babá sentada no tapete, abraçando o pequeno com cuidado. "Ele acordou tão rapidinho hoje, parecia até assustado", murmurou a jovem. O som leve, quase inocente, acendeu uma faísca na mente de Júlia. O bebê estava reagindo melhor, mas justamente por isso ela sabia que a patroa notaria e isso traria consequências imprevisíveis. Na hora do almoço, enquanto os empregados finalizavam os pratos e a casa se enchia de cheiros refinados, a patroa exigiu que o bebê fosse levado à sala para ficar perto da mãe, mesmo que isso nunca tivesse sido pedido antes. O ambiente luxuoso contrastava com a fragilidade da criança, que se encolhia no carrinho, respirando rápido, como se pressentisse que ali não era lugar seguro. A mãe o observou por alguns segundos, com um sorriso rígido. Depois disse: "Coitado, tão fraco ainda." As palavras carregavam uma satisfação quase imperceptível, mas que bateu forte no peito de Júlia, que segurava uma bandeja próxima. O bebê fechou os olhos, se mexendo pouco, enquanto a patroa aproximava a mamadeira nova que havia preparado pessoalmente. A babá tentou se aproximar para ajudar, mas a mulher levantou a mão. "Eu cuido." A tensão ali era tão palpável que parecia preencher o ar, espremendo qualquer tentativa de conforto. E no fundo, algo invisível parecia se mover numa direção ainda mais perigosa. Mais tarde, quando a casa começou a se preparar para a noite, Júlia encontrou no depósito uma caixa com frascos vazios, idênticos aos que a patroa mantinha no quarto, alguns ainda marcados com resíduos mínimos no fundo, quase imperceptíveis. Ela pegou um deles com cuidado, analisando o material à luz fraca, e percebeu que todos tinham pequenas manchas cristalizadas, como restos secos de substâncias não próprias para uso infantil. Antes que pudesse guardar um frasco no bolso, ouviu passos no corredor e fechou a caixa rapidamente, voltando a empilhar itens como se estivesse apenas reorganizando o depósito. A patroa apareceu na porta, cruzou os braços e perguntou: "Está procurando algo?"
A voz não tinha agressividade aberta, mas carregava uma intenção afiada, como lâmina prestes a ser usada. Júlia respondeu com calma. Só estou arrumando, senhora. A mulher a observou por longos segundos antes de sair, e o frio que ficou no ar denunciava que os próximos dias seriam ainda mais arriscados. Quando o relógio marcou o início da noite, a mansão voltou a se encher de luzes quentes, mas o brilho artificial não apagava o clima tenso que pairava sobre todos. A babá, nervosa, aproximou-se de Júlia na cozinha enquanto lavava mamadeiras vazias. Eu tô com medo. Parece que ela sabe que a gente está percebendo alguma coisa, sussurrou, olhando por cima do ombro para garantir que ninguém escutasse. Júlia manteve o olhar baixo, enxaguando o vidro lentamente, enquanto analisava cada palavra que deveria ou não dizer. Continua fazendo tudo igual. Não deixa ela notar nada diferente, murmurou, tentando controlar a própria inquietação. O bebê chorou no andar de cima, e ambas congelaram por um segundo, como se o som tivesse atravessado a cozinha como alerta. Aquele choro estava mudando. Agora misturava dor e tentativa de resistência, como se o pequeno finalmente tentasse lutar por si mesmo, apesar do corpo fraco demais para isso. No final da noite, quando os empregados começaram a recolher utensílios e apagar luzes, a patroa apareceu no hall com expressão irritada, avisando que receberia visitas importantes nos próximos dias. Quero tudo impecável, não admito erros, ordenou, mirando diretamente a faxineira, como se buscasse provocar algum deslize que pudesse usar posteriormente. Júlia respondeu com a mesma neutralidade de sempre, mas o olhar atento da patroa permanecia colado a ela, como se tentasse decifrar pensamentos. O bebê, que dormia no carrinho, soltou um chorinho agudo, e a patroa caminhou até ele, inclinando-se com um carinho que parecia ensaiado demais. Você sempre estraga meus momentos, murmurou, antes de ajeitar o cobertor. Júlia observou tudo de longe, ciente de que aquela mulher estava começando a perder o controle da própria encenação. E quando alguém assim perde o controle, o perigo se multiplica em silêncio, de forma imprevisível e cada vez mais próxima. Quando todos finalmente foram dormir, Júlia caminhou lentamente até o quarto do bebê para verificar se tudo estava bem, levando consigo uma calma tensa que só existia na superfície. Ao abrir a porta com cuidado, viu a babá adormecida na poltrona e o pequeno respirando de modo irregular, com o rosto ainda mais pálido do que horas antes. Aproximou-se do berço e encontrou novamente um frasco vazio mal escondido sob a manta dobrada. Tocou o vidro frio com a ponta dos dedos e sentiu o coração acelerar, porque aquela evidência repetida já não parecia acidente. Era padrão, era rotina, era intenção. Guardou o frasco no bolso do avental e ficou ali por alguns segundos, em silêncio absoluto, ouvindo apenas o som frágil da respiração da criança. A mansão inteira parecia observar à espreita, como se soubesse que algo grandioso e terrível estava prestes a acontecer. E, sem perceber, Júlia já estava mais envolvida do que jamais poderia imaginar, caminhando para um confronto inevitável, ainda que os maiores segredos estivessem reservados para muito além daquela noite. A manhã seguinte amanheceu cinza, abafada, como se até o céu pressentisse que algo começava a se deslocar dentro daquela mansão luxuosa. E Júlia acordou com a sensação inquietante de que as horas seguintes exigiriam dela mais coragem do que jamais imaginou carregar. Enquanto arrumava as escadas, ouviu a patroa caminhar apressada pelo corredor, falando ao telefone com alguém que parecia importante demais para ser ignorado. Eu disse que ele ainda não está no ponto, mas vou resolver isso logo, murmurou a mulher com um tom calculado e frio. Júlia interrompeu o movimento por um instante, absorvendo cada palavra, tentando não demonstrar que escutava. A babá surgiu logo depois, pálida, segurando o bebê que parecia ainda mais fraco, como se tivesse passado a noite inteira lutando contra algo que drenava suas forças invisivelmente. O choro quase não saía, apenas um som áspero, tímido, doloroso.
E naquele instante, Júlia percebeu que o tempo estava se esgotando, mesmo que os maiores segredos ainda não tivessem emergido por completo. Enquanto a casa se movimentava com a preparação para a visita anunciada pela patroa, Júlia percebeu que a rotina havia mudado de forma sutil, mas intencional. A mãe permaneceu no quarto do bebê por longos minutos, mais do que o habitual, trancando a porta e impedindo que a babá entrasse para ajudar. "Eu cuido dele hoje. Vocês têm outras tarefas", disse, sem permitir objeções. Quando finalmente saiu, segurava a mamadeira vazia com uma expressão de irritação contida, como se algo não tivesse acontecido exatamente como ela planejava. O bebê parecia sonolento demais, com respiração irregular e face avermelhada, sinais que acenderam ainda mais o alerta em Júlia. A faxineira, enquanto polia os móveis do corredor, observou discretamente cada gesto da patroa, percebendo que a mulher verificava 2 vezes se ninguém a seguia ou observava. Era como se ela carregasse um segredo que começava a pesar demais, mas que ainda precisava ser mantido escondido até o momento que considerasse conveniente. Durante a tarde, o jardineiro trouxe encomendas à porta lateral da casa, e Júlia notou que a patroa assinou o recebimento com pressa, escondendo o conteúdo rapidamente na despensa do fundo. O pacote era pequeno, envolto em papel discreto, mas pesado o suficiente para deixar claro que não se tratava de algo comum. Mais tarde, quando a patroa saiu em uma ligação longa, Júlia passou pela despensa e viu apenas a caixa vazia jogada no canto, com um papel rasgado preso entre as madeiras da prateleira. Ela o deslizou devagar, ocultando o movimento, e leu um fragmento que continha apenas números e uma abreviação de fórmula química que conhecia bem demais. Algo que jamais deveria estar ali, muito menos próximo de uma criança. Antes que pudesse analisar mais, ouviu passos se aproximando e guardou rapidamente o papel no bolso, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido, embora o coração estivesse acelerado, como se anunciasse uma reviravolta prestes a explodir. A tensão aumentou quando, no fim da tarde, a patroa desceu, carregando o bebê no colo, com o rosto pintado de falsa preocupação, enquanto discursava alto para as funcionárias que organizavam a sala. "Ele está cada vez pior. Talvez eu precise levá-lo ao hospital para mostrar como faço tudo sozinha", afirmou, com um sorriso exageradamente triste. A babá, que vinha do andar superior, observou com lágrimas nos olhos e murmurou baixinho para Júlia: "Ela quer que ele piore, eu sei." Júlia não respondeu, mas o olhar firme mostrava que também acreditava naquilo, mesmo sem provas definitivas para confrontar a patroa naquele momento. A mãe colocou o bebê no carrinho com descuido disfarçado, ajeitando o cobertor com dureza desnecessária, e quando se afastou, a criança soltou um gemido fraco que fez a faxineira morder a própria língua para não correr até ele. Era evidente que algo estava prestes a transbordar, e que a máscara daquela mulher arrogante estava começando a rachar. Durante o jantar, a mansão parecia um palco cuidadosamente iluminado, onde cada movimentação da patroa tinha intenção calculada. Ela caminhava pela sala com taças nas mãos, comentando sobre eventos futuros e rindo de situações que não tinham graça alguma, enquanto o bebê permanecia apagado no carrinho ao lado, como se tivesse sido esquecido propositalmente. Júlia, de longe, observava tudo enquanto servia água aos convidados, percebendo que alguns deles trocavam olhares discretos sobre o estado da criança, mas ninguém tinha coragem de questionar diretamente. A patroa, percebendo qualquer desvio de atenção, logo reforçava seu papel de mãe dedicada. "Tem sido tão difícil cuidar dele, mas faço tudo com amor." A frase, dita em tom melodramático, contrastava com a forma fria como ela ajeitava a manta do bebê, sem sequer checar se ele respirava adequadamente. Júlia sentia o próprio corpo endurecer diante daquela farsa, mas ainda sabia que precisava esperar o momento certo para agir.
Mais tarde, quando os convidados foram embora e a mansão começou a recuperar o silêncio natural da noite, a babá entrou na cozinha chorando, segurando o bebê nos braços. Ele tá muito mole, Júlia. Eu tô com medo. O pequeno respirava rápido, com a pele mais pálida do que nunca, como se cada segundo drenasse o pouco de força que restava. Júlia aproximou-se devagar, tocando a testa da criança e sentindo um calor febril que estava longe de ser normal. A mamadeira usada mais cedo ainda estava na pia, com resíduo esbranquiçado no fundo que não desaparecia nem após 2 lavagens. Antes que pudessem examinar mais, ouviram o som distinto do salto da patroa ecoando pelo corredor. "O que estão fazendo com ele agora?" questionou a mulher, com o olhar avaliando cada detalhe da cena, como se buscasse culpadas que pudesse usar em sua narrativa manipulada. O peso daquela presença invadiu a cozinha como sombra ameaçadora, tornando claro que o perigo estava cada vez mais próximo. Quando o relógio marcou quase meia-noite, Júlia decidiu subir novamente ao quarto do bebê, movida por um impulso que não conseguia mais controlar. Ao abrir a porta com cuidado, encontrou o frasco que havia sido usado pela patroa mais cedo jogado atrás da poltrona, como se alguém tivesse tentado escondê-lo às pressas. O vidro ainda estava úmido, com restos de um líquido mais denso no fundo. Ela o pegou com as mãos trêmulas, sabendo que aquele objeto era mais do que um indício. Era um fragmento da verdade que estava tentando emergir. Deu 2 passos para trás, respirou fundo e guardou o frasco dentro do bolso do avental. O bebê, fraco, soltou um chorinho que parecia pedido de ajuda e Júlia passou a mão em sua testa com uma delicadeza silenciosa, prometendo a si mesma que não deixaria aquilo continuar. A casa estava quieta demais, como se esperasse a próxima peça cair. E o mais assustador era saber que os maiores segredos ainda estavam guardados para a segunda metade daquela história. A madrugada entrou pela mansão como um manto pesado, cobrindo cada cômodo com um silêncio que parecia avisar que algo decisivo estava prestes a acontecer. E Júlia caminhava pelos corredores com passos lentos, carregando no bolso o frasco encontrado atrás da poltrona, como quem carrega uma verdade que ainda não podia ser dita em voz alta. A luz fraca dos abajures alongava sombras pelo chão de mármore, criando desenhos distorcidos que a acompanhavam enquanto ela subia a escada em direção ao quarto do bebê. A babá havia adormecido novamente, exausta depois de horas de tensão, e o pequeno respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo num ritmo que parecia ameaçar falhar a qualquer momento. Júlia aproximou-se devagar, observando a pele pálida, os lábios levemente arroxeados, o suor gelado na testa, sinais que ela conhecia bem demais para ignorar. O instinto de farmacêutica, enterrado durante anos, despertava dentro dela como uma chama que se recusa a apagar, dizendo que aquele bebê estava a minutos de um limite perigoso, mesmo que o grande segredo por trás de tudo ainda estivesse guardado nas sombras. Ao amanhecer, a patroa surgiu na cozinha com um sorriso ensaiado demais, pedindo que o café fosse servido com pressa, como se estivesse atrasada para um compromisso importante. O olhar dela percorria cada canto da sala, vasculhando rostos, tentando encontrar sinais de desobediência entre os funcionários. "Hoje vai ser um dia decisivo para mim", comentou cruzando as pernas e mexendo no celular com irritação contida. Júlia manteve o semblante neutro enquanto passava um pano na bancada de mármore, mas seus ouvidos estavam atentos, captando cada palavra que saía daquela boca fria. A patroa falava sobre uma entrevista futura, sobre possíveis campanhas, sobre aparições públicas que renderiam prestígio e dinheiro, e cada frase revelava que ela não via o filho como ser humano, apenas como peça de um teatro cuidadosamente montado. O bebê, naquela hora, estava no andar superior, fraco demais para reagir, e a tensão que crescia dentro de Júlia ameaçava transbordar se ela não encontrasse o momento certo para agir.
A situação piorou quando, pouco antes do almoço, a babá desceu as escadas correndo, com o bebê nos braços e lágrimas nos olhos, tentando controlar o desespero que transbordava da voz. Ele tá desacordando. Júlia, ele tá desacordando, repetiu com o corpo tremendo. A patroa correu até a sala, não para ajudar, mas para tomar o bebê nos braços, com teatralidade ensaiada, como se estivesse sendo filmada. "Meu Deus, o que vocês fizeram com ele?" exclamou, já preparando o discurso pronto para culpar outras pessoas. Júlia observava tudo de longe, controlando o impulso de arrancar a criança dos braços daquela mulher. No canto da sala, a mamadeira recém-usada repousava sobre a mesa com um resíduo esbranquiçado no fundo, mais denso, mais suspeito do que qualquer outro dia. O ambiente ficou tão tenso que até os empregados pararam o que faziam, observando a cena com olhos assustados. Cada segundo parecia empurrar todos para um abismo cuja profundidade ninguém ainda conhecia. Quando a patroa percebeu que o bebê não reagia, a encenação tomou outro rumo. Ela começou a gritar por socorro, correndo de um lado para o outro com a criança no colo, mas não permitia que ninguém se aproximasse para ajudar de verdade. Júlia tentou dar um passo à frente, dizendo com calma: "Deixa eu ver, senhora, eu posso ajudar." Mas a mulher recuou imediatamente, estreitando os olhos como fera acuada. "Você já fez demais! Não toque no meu filho!" gritou, com a voz rachando de falsidade. A babá chorava desesperada, pedindo para chamarem uma ambulância, mas a patroa ignorava, presa em seu próprio teatro cruel. Júlia, percebendo que a situação chegava num ponto crítico, deu a volta por trás da mesa e segurou o telefone fixo, discando o número de emergência com mãos controladas, mesmo sabendo que seria repreendida por isso. O choro fraco do bebê, quase inexistente, ecoava como última tentativa de sobreviver a algo que ninguém mais ousava nomear. O carro da emergência estacionou na porta minutos depois, trazendo com ele uma pressa que contrastava com a postura calculada da patroa. Os paramédicos entraram na mansão, analisaram o bebê rapidamente e, ao notar a respiração irregular e o estado geral de extremo abatimento, perguntaram o que ele havia ingerido. A mãe respondeu rapidamente: "Ele está assim há semanas. Acho que é algo genético." Júlia, mantendo a postura, ficou ao lado da babá, que mal conseguia se sustentar em pé de tanto nervoso. A patroa continuava seu espetáculo, falando alto, inventando sintomas, tentando ocupar espaço suficiente para impedir que outros questionassem sua versão. Mas enquanto ela tentava controlar a narrativa, Júlia percebeu que um dos paramédicos havia encontrado o frasco escondido sob o cobertor do bebê. O mesmo tipo de frasco que ela guardara no bolso durante a noite. O homem franziu a testa, observou o conteúdo e trocou um olhar rápido com o colega, como se algo começasse finalmente a fazer sentido. A saída apressada da ambulância deixou a mansão em frangalhos emocionais, e os empregados observavam do portão a cena se desenrolar enquanto a patroa embarcava no veículo ainda gritando acusações aleatórias. Júlia e a babá ficaram na calçada, tremendo, como se tivessem sido arrancadas de um furacão. "Ele vai melhorar, não vai?" murmurou a babá, segurando a mão de Júlia com força. A faxineira tentou responder, mas sua mente estava preenchida por cálculos, análises, lembranças do passado que se cruzavam com o presente e formavam um desenho quase completo. Um desenho que ainda precisava de uma peça crucial para se revelar por inteiro. O motorista da família, que havia observado tudo com expressão preocupada, aproximou-se de Júlia e disse: "Se você tiver algo a dizer ao patrão, é melhor juntar coragem, porque ele está voltando." A frase caiu como peso no ar, anunciando que as próximas horas não seriam apenas tensas, seriam decisivas para o futuro de todos. Naquele fim de noite, com a mansão parcialmente vazia e um silêncio inquietante ocupando todos os espaços, Júlia caminhou até o quarto vazio do bebê e ficou em pé diante do berço.
O cobertor ainda guardava o calor recente da criança, e o quarto, tão grande e luxuoso, parecia mais frio do que nunca. Ela abriu a gaveta da cômoda e encontrou outra embalagem pequena, lacrada, idêntica às que vinha observando nos últimos dias. Ao segurá-la contra a luz, algo finalmente se alinhou dentro de sua mente. Uma confirmação silenciosa que ela vinha temendo desde o início. Mas mesmo agarrando aquela peça final do quebra-cabeça, ela sabia que o momento de revelar a verdade ainda não havia chegado. Os maiores segredos estavam prestes a transbordar, e seria preciso esperar apenas mais um movimento, mais uma virada, para que tudo ficasse exposto. E naquele silêncio profundo, Júlia sentiu que o pior e o mais revelador ainda estava por vir. O hospital estava tomado por um frenesi silencioso quando o milionário chegou às pressas, atravessando o corredor como quem tenta recuperar anos perdidos em poucos passos. E a presença dele parecia rasgar o ar carregado de tensão acumulada por horas. Os médicos falavam baixo, consultando exames, enquanto a patroa encenava desespero no canto da sala, repetindo frases prontas como "Eu fiz tudo por ele", mesmo que o bebê, frágil e adormecido sob medicação, respirasse como quem luta contra algo muito maior do que uma simples doença. Júlia observava de longe, com as mãos cruzadas ao corpo e o coração batendo num ritmo acelerado, sentindo que aquele era o momento que ela temia, mas também esperava. O milionário olhou para a esposa, depois para a criança, e algo em seu rosto desmoronou num silêncio mais alto do que gritos. A ficção perfeita que ele acreditou durante tanto tempo começava a desmoronar, e o fio que segurava a verdade finalmente começava a se romper diante de todos. O médico-chefe chamou o milionário e pediu que ele se sentasse antes de ouvir os resultados, o que já anunciava a gravidade do que viria a seguir. Ele explicou que a criança apresentava sinais claros de intoxicação repetida, detalhando níveis, substâncias e consequências que deixaram o pai atônito, incapaz de formar palavras por longos segundos. A patroa tentou interromper, dizendo que tudo devia ser culpa das funcionárias, mas o médico levantou um dos frascos encontrados, o mesmo que Júlia havia guardado na noite anterior, e apontou as evidências químicas presentes ali. "Isso não veio de erro, isso veio de rotina", afirmou com firmeza. Júlia permaneceu imóvel, observando o milionário encarar a esposa com um olhar que misturava incredulidade, raiva e dor profunda. "Isso é verdade?", perguntou ele com voz baixa e trêmula. A mulher tentou se aproximar, inventando histórias improvisadas, mas o peso da realidade finalmente se impunha, e as palavras dela caíam no chão como vidro quebrado. Enquanto a discussão tomava forma, o motorista se aproximou de Júlia e murmurou: "Mostra agora, ele precisa ver." A faxineira respirou fundo e caminhou até o milionário, entregando o celular com as provas que vinha reunindo em segredo. As fotos dos frascos, os horários, as anotações, os vídeos rápidos dos momentos suspeitos. Tudo estava ali, organizado por alguém que tinha sido silenciada durante anos, mas que agora encontrava a coragem que faltava. O milionário deslizou o dedo sobre a tela, e a cada imagem, os músculos de seu rosto se contraíam mais, revelando a dor de um homem que descobria não apenas a traição, mas o risco real de perder o próprio filho. Quando levantou o olhar, encarou a esposa com uma frieza inédita e disse: "Você quase matou o nosso filho. E por quê?" A pergunta ecoou pelo corredor como sentença, e o silêncio dela, finalmente sem máscara, dizia mais do que qualquer justificativa. A patroa recuou alguns passos, percebendo que a narrativa cuidadosamente construída estava se desfazendo diante dela, e seu rosto se contorceu entre nervosismo, raiva e perda de controle. Tentou acusar Júlia novamente, dizendo que a faxineira tinha inveja da família, que estava armando tudo, que queria destruir sua vida. Mas desta vez, ninguém acreditou.
A babá, com voz trêmula, confirmou detalhes que presenciou. O médico reforçou que os exames não mentiam. O motorista explicou que vinha observando comportamentos estranhos havia semanas. E o milionário, com lágrimas contidas, apenas repetia: "Eu confiei em você." Sem saída, a esposa fugiu para o corredor, mas foi seguida por seguranças chamados pelo hospital, enquanto o caso começava a tomar proporções legais que escapavam ao seu controle. A farsa perfeita desmoronava por todos os lados, e a mansão que antes parecia intocável começava a ruir no coração da cidade. Com a mãe contida e o bebê finalmente estabilizado, o milionário pediu um momento a sós com Júlia, e a faxineira, ainda insegura, se aproximou devagar, temendo ser culpada por algo. Mas o homem apenas segurou o celular dela com cuidado e disse: "Você salvou o meu filho." A frase simples e firme caiu sobre Júlia como peso e alívio ao mesmo tempo. Por anos, ela havia sido tratada como culpada por algo que não fez, carregando um rótulo injusto que destruiu sua carreira. Agora, ali, diante daquele pai desfeito, ela finalmente recebia um reconhecimento que jamais imaginou ouvir. O milionário pediu que ela contasse tudo desde o início, e Júlia explicou cada detalhe com clareza tranquila, sem exageros, apenas relatando fatos que foram ignorados por tanto tempo. Cada palavra dela costurava a verdade que antes estava fragmentada, e o pai escutava como quem tenta recuperar o tempo perdido com o próprio filho. A notícia se espalhou rapidamente, e em poucas horas, repórteres cercavam o hospital. Câmeras tentavam captar qualquer movimento, e a história começava a ganhar forma nas redes sociais. Mas, ao contrário do que a patroa planejava, ela não era retratada como a mãe sofredora, e sim como suspeita de um crime que chocava o país. Já Júlia, a faxineira discreta que sempre trabalhou em silêncio, aparecia em relatos como a mulher que percebeu sinais antes de todos e agiu quando ninguém mais teve coragem. A babá, emocionada, abraçou Júlia e disse: "Eu sabia que você ia conseguir ajudar ele." As autoridades chamaram o milionário para prestar depoimento, e ele fez questão de mencionar, diante de todos, que a faxineira foi a responsável por salvar a vida da criança. A verdade, finalmente, começava a ser contada, e a mansão que antes escondia segredos agora era cenário de manchetes que escancaravam o que antes havia sido enterrado. Dias depois, com a esposa afastada por ordens judiciais e o bebê finalmente recuperando forças, o milionário tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de Júlia. Ele se aproximou dela na sala silenciosa do hospital, onde ela dobrava roupas com o mesmo cuidado de sempre, e disse: "Eu quero você perto dele e perto de mim. Confio em você mais do que em qualquer pessoa que já trabalhou na minha casa." Entregou então uma carta oficial, reinstalando Júlia como governanta da mansão, com salário alto e total autonomia, além de mencionar que iria ajudá-la a recuperar o que perdeu no passado. Júlia segurou o papel com mãos trêmulas, sentindo que pela primeira vez em anos sua vida era reconstruída sobre verdades e não sobre injustiças. O bebê, agora mais forte, estendeu a mãozinha para ela. Gesto simples que encerrou a história com uma promessa silenciosa de recomeço. E, mesmo com tudo o que foi revelado, a maior reviravolta daquela mansão ainda era a ascensão inesperada da mulher que todos julgavam comum demais para ser heroína. E agora que você chegou até aqui, me conta, em que parte dessa história seu coração acelerou mais? Porque histórias assim lembram a gente de uma coisa importante. Nem sempre o herói é quem tem dinheiro, título ou fama. Às vezes, o herói é quem limpa chão, quem ninguém enxerga, quem carrega um passado pesado, mas mesmo assim escolhe salvar vidas quando o mundo inteiro vira o rosto. Se essa história te tocou, se te fez sentir raiva, esperança, alívio ou revolta, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Júlia.
e se você já viveu alguma injustiça que ninguém acreditou. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia tem história nova, histórias que inspiram, emocionam e mostram que até no lugar mais escuro pode surgir alguém capaz de mudar tudo. Obrigado por assistir e até a próxima história que vai mexer com você.